Você saiu do Brasil, mora na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos ou passa alguns meses em cada país. Continua trabalhando pela internet, sua empresa continua faturando no Brasil, o dinheiro continua entrando e aparentemente está tudo certo. Mas aí aparece uma pergunta: em qual país eu deveria estar pagando imposto agora? Depois vem outra pergunta: se eu fizer a saída definitiva, o que acontece com o meu CNPJ no Brasil? E ainda tem uma terceira pergunta: será que eu posso continuar recebendo dinheiro da minha empresa morando fora? Até chegar naquela preocupação que realmente tira o sono de qualquer empreendedor. Será que está tudo certo ou simplesmente ainda não deu problema? Porque existe uma diferença enorme entre sair fisicamente do Brasil e organizar sua saída do ponto de vista fiscal. E dependendo do país onde você está, do tempo que permanece lá, da sua empresa, da maneira como você move seu dinheiro, sua vida internacional pode exigir uma estrutura diferente. E não, isso não significa que todo nômade digital precisa fechar a empresa brasileira e abrir uma empresa no exterior. Esse é justamente um dos erros que eu quero mostrar nesse vídeo. Então, fica comigo porque eu vou te mostrar 4 pontos que você precisa analisar para ter liberdade geográfica sem construir bomba tributária. Roda a vinheta porque eu já volto. Tudo bem? Eu sou Geraldo Filho, diretor comercial da Single Conte Contabilidade, e aqui nesse canal a gente conversa sobre contabilidade, tributação e decisões importantes para empresários que querem crescer com mais segurança. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, tá bom? Para você não perder os próximos. Então, vamos direto ao ponto agora. Durante muito tempo, a sua vida e a sua estrutura tributária estavam no mesmo lugar que você morava, no Brasil. Tinha empresa no Brasil, conta no Brasil, investimento no Brasil e pagava os seus impostos aqui. Só que sua vida mudou, você atravessou uma fronteira e a sua estrutura ficou aqui. E é aí que surge um problema que eu chamo de residência fantasma. Você acredita que saiu fiscalmente de um país simplesmente porque você pegou um avião e começou a morar em outro país. Só que residência física e residência fiscal não são necessariamente a mesma coisa. E pior, dependendo das regras, você precisa analisar se o novo país também passou a considerar você residente fiscal. É daí que nasce um dos maiores medos de quem trabalha internacionalmente. Eu vou pagar imposto 2 vezes sobre o mesmo dinheiro? E não existe uma resposta universal para essa pergunta. A análise depende das regras brasileiras, das regras do país onde você vive, da natureza da renda e, quando aplicável, dos mecanismos existentes para lidar com situações envolvendo 2 países. Por isso, copiar a estrutura tributária de outro nômade digital pode ser um erro enorme. Ele pode morar em outro país, ter outra fonte de renda, outra empresa, outra composição patrimonial, outra residência fiscal. Então a estratégia dele pode não servir para você. E aqui entra uma crença que precisa mudar imediatamente. Liberdade geográfica não significa ausência de residência fiscal. Você pode trabalhar de qualquer lugar. O seu imposto não funciona necessariamente da mesma forma. Eu chamo a solução para isso de estrutura sem fronteiras. Não significa abrir empresa em vários países e muito menos criar uma estrutura internacional sofisticada só porque parece mais inteligente. Significa fazer a sua vida fiscal acompanhar a sua vida real. Porque abrir empresa fora daqui sem necessidade pode simplesmente trocar um problema por mais contadores, mais taxas, mais obrigações e mais burocracia. Da mesma forma, manter tudo exatamente como estava no Brasil sem analisar a sua nova realidade também pode criar alguns riscos para você. Então, qual é o caminho? Eu começaria com 4 passos. Eu chamo esses passos de método nômade regular. O primeiro passo é definir a sua residência fiscal. Onde você vive hoje? Há quanto tempo você mora aí? Quais são as regras desse país? Qual é a sua situação perante o Brasil? Foi feita alguma comunicação ou declaração relacionada à sua saída?
O ponto de partida não é a sua empresa, é você como pessoa física. Porque antes de perguntar onde o CNPJ deve ficar, a gente precisa entender onde o proprietário está fiscalmente. O segundo passo é mapear a sua estrutura brasileira. Você possui empresa? Qual é o regime tributário? Continua como sócio ou como administrador? Recebe prolabore? Distribuição de lucro é feita de que forma? Você tem conta bancária, investimento, imóvel, outra renda no Brasil? Então, você percebe que a pergunta não é simplesmente posso manter o meu CNPJ? A gente precisa entender como a sua condição fiscal pode afetar a relação com essa empresa e com os demais ativos brasileiros. O terceiro passo é mapear o dinheiro. De onde ele vem? Em qual moeda você recebe? Para onde ele vai? Como você transfere recursos do Brasil para o exterior? Qual é a natureza desses valores? Existe documentação para demonstrar a origem? Esse ponto é fundamental porque uma coisa é dinheiro entrar e outra coisa é você conseguir demonstrar claramente por que esse dinheiro entrou, de onde esse dinheiro veio e qual é a natureza dele. Quanto maior o seu faturamento, mais importante essa organização se torna. Hoje podem ser valores pequenos, mas e quando começarem a entrar 50, 100 mil por mês? Uma estrutura improvisada que parece funcionar pequena pode se tornar um problema quando você ganha escala. O quarto passo é redesenhar. Depois de entender residência fiscal, empresa, patrimônio e fluxo financeiro, você consegue avaliar qual estrutura faz mais sentido para você. Vamos manter a empresa no Brasil? Vamos alterar determinadas funções ou relações? Vamos abrir uma estrutura no exterior ou vamos manter operações nos dois países? Isso depende de cada caso. A estrutura deve nascer do diagnóstico, não de um vídeo dizendo que abrir empresa em determinado país vai resolver toda a sua vida. Agora eu quero que você faça um exercício. Responde essas 4 perguntas. Onde eu sou residente fiscal hoje? A minha situação perante o Brasil está coerente com a realidade? A minha empresa brasileira está estruturada corretamente, considerando que eu moro fora? Eu consigo justificar e documentar o dinheiro que circula entre as minhas empresas, entre as minhas contas? Se alguma dessas respostas for não sei, presta atenção. O maior risco não é necessariamente descobrir um problema amanhã. É passar anos acreditando que está tudo certo apenas porque nunca aconteceu nada. Você virou nômade digital para ter liberdade. Não para trocar um chefe por paranoia tributária, certo? Liberdade de verdade exige estrutura. Então, se esse vídeo te lembrou de alguém que mora fora e continua com empresa ou patrimônio no Brasil, compartilha com essa pessoa esse vídeo. E se você mora no exterior, mantém a sua empresa no Brasil e quer entender como organizar sua situação fiscal e empresarial, entre em contato com a equipe da Single Conte Contabilidade aqui pelo link que a gente deixou na descrição desse vídeo, porque você pode construir uma vida sem fronteiras. Só não deveria deixar sua situação tributária sem endereço. Concorda comigo? Te vejo no próximo vídeo.